Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, da nossa série Reformas Inteligentes. Eu sei que vocês estavam com saudades, mas já voltamos, apresentando aí mais um capítulo de uma reforma super interessante de uma residência, a pedidos de vocês, nos nossos últimos vídeos da nossa reforma daquela casa imensa, bonita, maravilhosa. Foi um sucesso, vocês pediram mais e aqui tá. Trazemos mais um super desafio, uma super transformação. E só por isso já vale você deixar o seu like. Bora lá que o caminho é longo. Essa é a nossa casa. É uma casa que ela tem uma série de características diferentes, tá? Então, primeiro entender que é uma casa que ela tá num terreno de declive. Então, eu tenho dois pavimentos, sendo o pavimento superior ao que está no nível da rua, na entrada dessa casa, então ela é invertida. E é uma casa que por muito tempo foi utilizada com uso comercial. Ela tinha aí alguns escritórios de pequeno porte que ocupavam esse espaço. E isso fez com que ela fosse descaracterizada. Então, vamos lá. Entrada, sala, cozinha, dois dormitórios. Até aí parece tudo normal. Porém, aqui, o meu acesso para o pavimento inferior está pelo lado externo da minha casa. Então, isso provavelmente se fez já na intenção de você ter ocupações diferentes, usos diferentes desses dois pavimentos. Tenho esse pilar no meio da fachada, aqui também, que atrapalha bastante. Essa sala está sem iluminação e ventilação natural, não sei porquê, a gente não tem o histórico completo, mas fecharam a janela e esse ambiente estava super escuro. Aqui, um hall pequeno, mas com muitas portas, super confuso e subutilizado. E descendo, a gente vai ter a sala, uma cozinha bem maior. Esse terraço que tem um tanque, que eu estou chamando de área de serviço, e esse espaço que eu não sei ao certo o que é, poderia ser um dormitório, não sei. Aqui, um dos maiores problemas que a gente tinha nos dois ambientes muito pequenos e completamente insalubres, porque eles estão no nível abaixo da rua, então eles estão na terra, essa parede já está encostada na terra, a impermeabilização não estava boa, isso faz com que tivesse muita umidade e que estava com muito mofo, tá? Também pela questão de não ter ventilação natural. Então, eles estavam completamente inviáveis de ser ocupados. Aqui, a gente ainda tem esse espaço que está super mal resolvido. Eu tenho um corredor que dá no nada e que também não consigo dar algum tipo de função para esse espaço entre a escada e a parede. Uma circulação muito ruim, uma circulação cruzada aqui para chegar do lado externo do teu terreno, no fundo do teu terreno, no quintal. E esse quintal, na verdade, toda essa área do terreno, ela não tinha nenhum tipo de ocupação, ela estava só um grande gramado. E uma área muito grande, um terreno muito generoso. Então, dentro desse cenário, o que nos foi solicitado, né? Uma residência com 3 suítes, lavabo, cozinha integrada com a sala, mas principalmente uma área de lazer ampla, se possível com uma academia, e que seja o refúgio da família. Então, a preocupação era que eu tivesse uma casa extremamente confortável, acolhedora e que atendessem aí todas as necessidades de uma família quanto a receber os amigos, receber os parentes e para ter aí o seu convívio diário. Dentro disso, a gente deixa a dica para quem não viu, hashtag 910, dessa mesma playlist, onde a gente também mostra para vocês uma casa que foi transformada e que também tem esse objetivo de trazer aí uma bela casa com áreas muito bem generosas para diversão e receber os amigos, parentes e tudo mais. Então vale bastante a pena passar lá e ver como essa família também se diverte no seu espaço. Para quem já viu, vale a pena rever. Para quem não viu, terminando aqui, já faz essa maratona que você não vai se arrepender. Bom, dentro disso, a primeira decisão é utilizar mais o pavimento inferior. Não teria como. Só que se eu vou dar um uso mais intensivo para esse espaço inferior,
né, e ele está abaixo do nível da rua, o que que me leva? Me leva à condicionante de ter que trabalhar com esgotamento sanitário por fossa séptica, pela impossibilidade técnica de ligar esses esgotos na rede da rua. Mas não para por aí. Essa obra ela acaba ganhando um porte muito grande, ela fica bem extensa, só que ela está numa área extremamente residencial. Então eu tenho o quê? Eu tenho vizinho nos laterais, eu tenho vizinho atrás, eu tenho vizinho na frente e eu tô numa rua estreita. Ah, mas o que que isso vai impedir, né? Vai impactar na minha gestão de projeto, no meu projeto como um todo? Muito, muito por quê? Porque eu tenho que gerir os meus recursos de uma forma muito específica. Por exemplo, tudo que eu fiz de relação estrutural, reforço estrutural, materiais e tudo mais, eu não pude trabalhar com nada pré-moldado, eu tive que moldar tudo em loco. Eu não pude trabalhar com alguma relação mais específica de trabalhar com um metal, uma madeira, alguma coisa que tivesse que chegar inteiro porque eu não tinha rua. Então eu dependia que os materiais chegassem em caminhões de pequeno porte e para realmente não ter nenhum tipo de problema com os meus vizinhos e com a própria infraestrutura urbana que eu tinha naquele momento. Isso, lógico, faz com que os processos fiquem muito mais lentos e o cronograma vai se estendendo, né? E aí eu preciso de ter poucas folgas. Por que que eu preciso ter poucas folgas? Porque eu também não posso esticar o meu cronograma exageradamente pelos processos, porque eu acabo inviabilizando essa obra. Lembrar que é uma obra residencial. Então, eu não estou falando de um grande empreendimento e de construções de muitos metros quadrados. Então, isso também fez com que a gente tivesse que manter esse cronograma muito justo, muito apertado. E o caminho crítico dele ficou bem difícil. Se você quiser conhecer um pouquinho mais das técnicas de como é que a gente faz esse planejamento, esse controle de cronograma, passa lá depois na nossa playlist gestão de pílulas de conhecimento, gestão de projetos, que a gente tem uma sequência aí mostrando como é que a gente trabalha cronograma e quais as técnicas que a gente aplica. Vale bastante a pena você também não perder. Bom, com isso, essa é a nossa reforma. Realmente ela ficou muito grande, como a gente falou, é uma obra que acabou ganhando um porte muito maior do que a gente esperava, mas que ela tem aí uma série de vantagens, né? Começando aqui pela frente, o que que foi feito? Redesenhou essa escada, então aquela escada, além de ela estar com acesso por fora, que não dava para ficar, ela ainda tinha um problema ergonômico, ela estava fora das normas. Alguns degraus estavam muito altos e ela estava completamente desconfortável. Então a gente refez, recalculou, colocou ela dentro das normas, ela ficou super confortável e agora eu acesso por dentro da casa. Mas não parou por aí. A gente tirou aquele pilar do meio do caminho e esse pilar vocês vão entender um pouco melhor por que ele era tão importante retirar daí, mais um pouquinho mais para frente. Aqui a gente retira essa parede e essa parede de frente ela é recuada. Por quê? Porque eu quero trazer um pouco mais de privacidade para minha residência. Então, o que que eu faço? Eu coloco a minha porta de entrada em 45 graus, trabalho uma bay window, também para dar movimento para essa fachada, para eu ter aí uma plasticidade melhor na minha residência. E tenho aí um pouco mais de privacidade ao abrir a minha porta e ela não está direto para a rua. Mas não para por aí. Ainda nesse pavimento, a gente cria, né, esse fosso de ventilação. Esse fosso de ventilação, ele vai ser super importante, por quê? Porque além de atender a própria escada e dar bastante, a escada fica com janelas dos dois lados, janelas bem grandes dos dois lados, e vai trazer bastante iluminação. Ela também vai trazer a ventilação cruzada necessária para a cozinha, que fica, né? A cozinha vai passar para a área de um dos quartos, onde era antes um dos quartos, já também integrada com a sala. Essa é a primeira parte do pavimento superior, mas ainda temos a segunda parte, onde aí as paredes virou
o samba do Crioulo Doido. Então, as paredes, vocês percebem que elas foram completamente demolidas. E aí você cria uma varanda. A gente criou uma varanda. Para que a gente criou essa varanda? Como uma forma de ampliar a ventilação e iluminação natural dos dois quartos que ficaram para trás. Então, eles ficaram quartos maiores, muito mais espaçosos. A gente cria aí a relação de integração com o exterior, então eu consigo criar visual para o meu próprio terreno, que lembra que eu tenho uma área muito grande para trabalhar lá embaixo, e então eu consigo trazer essa integração. Além disso, a gente tem esse núcleo, que é um dos núcleos hidráulicos da casa. Por que a gente faz núcleo hidráulico? Para otimizar a instalação, para otimizar caminhos de tubos, tá? As paredes hidráulicas. E eu consigo trazer nesse núcleo um banheiro para cada quarto, mais um lavabo para frente, que ele fica voltado para a sala. E eu tenho aí os dois banheiros da suíte que são necessários chuveiros, a gente tem a ventilação natural, que também é super importante para não ter problemas de mofo, umidade e tudo mais. Bom, fechamos o pavimento superior, vamos para o inferior. O inferior não foi diferente, demolimos todas as paredes também e redesenhamos tudo, começando pelo fechamento daqueles dois ambientes que eram muito pequenos e que estavam completamente insalubres. Então a gente fecha eles, impermeabiliza direitinho, deixa saudável essa construção novamente. E a partir daí, a gente começa a criar os nossos novos espaços. Criamos o lavabo, afinal de contas, se eu estou trabalhando ambientes onde a família vai passar boa parte do seu tempo, eu preciso trazer também o conforto de ter aí um banheiro nesse espaço. A suíte, então, a terceira suíte, ela veio aqui para baixo, também no mesmo tamanho, então eu tenho os três suítes praticamente iguais, extremamente amplas, tá? Essas duas áreas aqui, elas ficam colocadas bem integradas, e aqui é onde vai acontecer, né, o coração da casa, onde a família vai passar a maior parte do tempo. Eu crio essa varanda coberta, então aquele terraço que estava com aquele tanque jogado sai, porque agora, como eu tenho a projeção da varanda de cima, isso aqui me torna uma outra área, uma área muito mais legal de trabalhar, inclusive, porque ela também, eu tenho que entender que ela vai fazer parte aí desse convívio familiar, então eu ganho isso, tá? E eu tenho a integração desses ambientes com portas amplas, janelas, né, bem definidas aí, para você ter ventilação e iluminação natural muito generosa nesses dois ambientes. Bom, mas vai parar por aí? Não, né? Essa foi a nossa parte estrutural. Então, com isso, o que acontece? Voltando lá para cima, esse é o resultado final. A gente tem essa primeira parte, que é a parte da entrada, da garagem da casa, onde vocês percebem que retirar o pilar foi muito importante para a manobra do carro, porque a ideia sempre foi trazer uma relação de residência, de acolhimento, e trazer a relação natureza para dentro desses espaços também era fundamental. E aí se cria toda essa relação de jardim, e não só isso, a gente também tem aqui a relação que a gente, neste bloco, deixou as entradas, né? Então, água, energia, já com os visores de medição para o lado externo, para facilitar. Então, fica desse lado, e aí se cria esse bloco, até com essa vegetação um pouco mais alta aqui. Então, e aí, da importância, para quem estava se perguntando por que estava tão incomodando tanto o pilar, porque não deixar o pilar, está aqui a solução, porque antes essa caixa aqui estava aqui para trás. Aí, continuando, a gente vem para o núcleo principal do pavimento superior, onde eu tenho aqui, né, a minha entrada, uma bela sala para receber os amigos, conversar, bater um papo. Aproveito a relação da Bem-vindo, crio um grande banco, que é um banco baú. Então, ele já também serve de armazenamento para essa casa.
uma sala de jantar de frente para a cozinha, com 2 banquinhos aqui. Então, eu tenho uma bancadinha pequena que dá para fazer um, um café da manhã, tomar um café da manhã, fazer um lanche, uma refeição mais rápida. E aqui atrás eu tenho as 2 primeiras suítes, ambas do mesmo tamanho, o lavabo aqui no núcleo, os banheiros para cá, com o chuveiro já com janelas aqui, a varanda grandona, e aí vocês percebem que deu para criar praticamente um closet aberto, ó, com armários em L, e aqui ainda deu até um outro armário menorzinho, mais rasinho. No pavimento inferior, a gente tem o núcleo família, que aí eu tenho um home theater enorme para assistir as séries, os filmes, jogar videogame, se espalhar por aqui com um sofá bem amplo, 2 poltronas, esses puffs, né, essas de mesa de centro, que também. Então, a ideia é que esse ambiente ele fique mais solto, que ele não tenha essa configuração rígida, porque todos esses elementos aqui, eles podem ser modificados, tá? Aí, aqui ainda a gente tem a parte das umas poltronas, uma sala um pouco mais íntima, para um bate-papo, uma conversa com um vinho, alguma coisa assim. Uma pequena academia aqui, então a esteira e uma bicicleta ergométrica e uma mesa de jogos. Tudo isso integrado à área externa. Aqui está a terceira suíte, também extremamente ampla, com um armário em L aqui e com a possibilidade ainda de colocar armário aqui nessa parede da frente, que está bem grande e tem muito espaço, não atrapalharia a circulação em nada. Já aqui, né, o melhor desse projeto, a gente cria uma areazinha pequena aqui com uma pia, uma churrasqueira, que então permite que essa área também receba mesa e receba aí mobiliário para se fazer aí um belo churrasco de domingo. E esse churrasco de domingo ainda vai ter a possibilidade de você ter aí um relaxamento por essa área aqui. Na verdade, aqui a gente fez um pequeno deck, na verdade, subiu apenas um degrau e rebaixamos e colocamos esse pequeno spa aqui. Lembrar que aqui a gente teria a possibilidade que aqui a gente está no solo. A nossa área de serviço veio aqui para trás. Então, aqui eu criei uma bela área de serviço com tanque, máquina, esse grande armário em L, então eu tenho bastante espaço para armazenamento. E o jardim, que foi a parte mais interessante de tudo isso, porque se a gente falou o tempo todo que a gente está abrindo, né, integrando esses ambientes, tanto em cima como embaixo, a gente precisava dar esse tratamento aqui. E a gente começa por essas 2 palmeiras mais altas e essa árvore aqui no centro, que foram colocadas justamente para criar esse conforto ambiental, não só ambiental quanto a relação de sombra, mas o conforto visual da questão das suítes, tá? Então eu tenho aquela varanda, então da minha suíte eu queria já ter alguma vegetação mais alta que estivesse na altura dos meus olhos. Então a gente coloca isso como um conforto ambiental e visual dessa casa no pavimento de cima. E de baixo a gente tem essa vista linda, que aí a gente faz uma vegetação mais densa aqui atrás, nesse muro, trabalha depois com uma relação arbustiva e forração mais colorida aqui, trabalhando um desenho, brincando um pouco com as formas, e esse núcleo fica só o gramado. Aqui, obrigatoriamente, a gente precisou deixar mais aberto com o gramado, porque vocês lembram que a gente tem a fossa, e a fossa ela vai ficar aqui. E é isso, olha que legal que está a nossa residência. Ficou muito diferente. Ela realmente tem aí agora a relação do refúgio da família com esse pequeno oásis nesse final, nesse fundo aí do terreno. A nossa fachada, que ficou muito mais interessante, ela ficou com uma volumetria muito mais interessante e, ao mesmo tempo, acolhedora com esse paisagismo simples, mas que modifica demais, né? Que dá uma relação de qualidade ambiental muito maior.
Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês podem se aprofundar em qualquer um desses assuntos que a gente trabalha nos nossos vídeos de gestão de projeto, em nossos cursos. Nossos cursos acontecem remotamente, com professores ao vivo. Você tem interação total com o professor e depois ainda tem a possibilidade de reassistir a aula que fica gravada e disponibilizada para vocês por um mês. Fora isso, ainda tem material de apoio, grupo de estudo, você pode contar com muita coisa bem interessante e que pode ser aí um belo diferencial para a sua carreira. Então passa lá www.pensaer.com.br, conheça nossos cursos, se inscreva e não deixe também de nos seguir nas redes sociais e compartilhe, comenta e não esquece de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos. Até mais!